18 anos atrás, aconteceu o aparecimento repentino de torres e portais. Com o tempo, monstros começaram a sair aos montes deles. Um pequeno número de pessoas despertaram habilidades sobre-humanas. Eles foram chamados de Preyers e se tornaram a esperança da humanidade. Com o tempo, eles se tornaram um símbolo da riqueza e viraram heróis respeitados. King Gyu está fazendo entregas de comida pela cidade. Como ele não havia sido selecionado para ser um herói, ele tinha que trabalhar como uma pessoa normal. Em um telão de um prédio, há um novo herói da Coreia do Sul. Com apenas 18 anos, ele era um portador de habilidade única. Portadores de habilidade única são pessoas com habilidades roubadas, super-humanos, até mesmo entre os super-humanos. Em outras palavras, eles são preyers monstruosos. Em sua casa, Gigil checa as cartas, mas não havia nenhuma para ele. A mãe dele, chamada Lee Sung-jin, estava doente, por isso ele tinha que trabalhar como entregador para manter sua família. Sua família não tinha muita condição, mas mesmo assim, sua irmã, chamada Yoo-jung, conseguiu comprar um bolo de aniversário para comemorar os 18 anos de Gigil. Ela entrega uma carta de presente para ele. Ao abrir a carta, ele fica surpreso. Ele havia sido selecionado como um Preyer. Finalmente, ele ia poder mudar a vida de sua família e conseguir achar uma cura para a doença de sua mãe. Chegando na guilda, a atendente o auxilia a abrir o seu status de Preyer. Ele era nível 1, mas sua habilidade era desconhecida. Como não sabia o que isso significava, ele perguntou à atendente do que se tratava. Ela ficou surpresa. O homem à sua frente era um portador de habilidade única. Um homem que estava por perto se aproxima e pede para ser o guia do protagonista. Este homem era Yosu Kyo, o Preyer que estava no telão do prédio. Ele abre um portal no meio da guilda e eles dois partem para outro mundo. Uma horda de goblins está do outro lado do portal. Yosu Kyo pergunta a Gigil se ele conhece o teste dos 100 goblins. Esse teste havia sido banido por ser muito perigoso. Ele era conduzido para medir o potencial secreto dos Preyers abaixo do nível 10, consistindo em matar 100 goblins sem usar nenhuma habilidade no menor tempo possível. Concluindo o teste em 4 horas a 5 horas, você teria o potencial para se tornar um Preyer de alta classe. De 2 a 3 horas, você teria o potencial para ser um rank. Em menos de 1 hora, um alto rank. E por último, se você terminasse o teste em 10 minutos, isso significaria que você é um portador de habilidade única. Enquanto explicava, Yu demorou apenas 47 segundos para concluir o teste. Yu pergunta se Gigil havia ouvido falar sobre a guilda Aedla, uma associação composta por pessoas incrivelmente talentosas que completaram o teste em 3 horas ou menos. O plano de Yu era criar uma guilda que superasse até mesmo a Aedla, e para isso ele iria precisar de Preyers portadores de habilidade única. 5 anos depois, Preyers estão observando Gigil lutar. Um deles se pergunta se ele está tentando completar o desafio dos 100 goblins. O outro responde que ele também tinha pensado isso. Gyu havia sido convidado para a torre com 18 anos. Ele era um portador de habilidade única, mas mesmo depois de 5 anos, ele ainda demorava 1 hora para matar apenas um goblin. Ele tinha se tornado famoso por ser uma anomalia entre os jogadores, um Preyer que não subia de nível. Atualmente, ele estava trabalhando como um guia nos andares iniciais, conhecendo quase tudo sobre aqueles andares. Ele tinha descoberto um local secreto, onde um Goblin era spawnado todos os dias. Ele lutava contra o Goblin todos os dias, mas mesmo assim levava 1 hora para conseguir derrotá-lo. Indo receber seu pagamento, ele se encontra com Tao Eo, que o pede desculpas. O chefe de operações, Taeshiki, diz que depois de ouvirem os rumores, os clientes de Gigil decidiram mudar de guia. Mesmo assim, um pedido de trabalho havia chegado, especificamente para Gigil. Yu o havia indicado para ser o guia do grupo de seu primo, Seopil. Avançando pelos primeiros andares da torre, Gigil diz a eles que subir de nível nos andares inferiores é fácil. Os goblins do primeiro andar têm equipamentos ruins e movimentos óbvios, por isso bastava manter a guarda erguida.
vida e trabalhar duro para subir de nível. Mas isso só servia para monstros comuns. Um guardião era um monstro diferente. Eles eram como protetores de cada andar e apareciam raramente. Para derrotá-los, eram necessários guildas ou grandes grupos. Eles são perigosos, até mesmo para rankers. Era quase impossível se encontrar com um, e de qualquer forma não era o período deles aparecerem. Neste momento, no quarto andar da torre, um orc está correndo de um monstro. Este monstro é um guardião. No segundo andar da torre, os orcs esperavam por eles, mas não foi difícil passar por este andar. Os orcs eram mais lentos do que os goblins, e com a estratégia certa era fácil derrotá-los. No terceiro andar, os orcs e goblins andavam juntos, mas como não eram inteligentes, eles conseguiram fazer os monstros lutarem entre si, usando apenas uma pedra. Se eles sobrevivessem a mais um andar, o próximo desafio seria o teste do quinto andar, onde receberiam uma classe caso conseguissem passar do teste. Gigyu sabia escolher as rotas mais seguras e tinha estratégias eficazes. Com ele como guia, não era difícil chegar até o quinto andar. No quarto andar, lutando contra hordas de orcs e goblins, o grupo consegue manter o ritmo facilmente contra os inimigos. Mas Gigyu nota algo diferente no horizonte. Uma nuvem de poeira se aproximava. Isso só seria possível caso um guardião estivesse ali. Mesmo os andares iniciais sendo um tutorial, um vacilo ainda podia significar a morte do grupo inteiro. Ele avisa todos para recuar imediatamente, mas neste momento, um guardião aparece. Eles são atacados e Haneu acaba sendo atingida por um goblin. Gigyu não pensa duas vezes e pega uma granada de fumaça em sua mochila. Ele a solta e assim consegue garantir que todos fujam dali. Numa caverna, eles descobrem que Haneu havia sido atingida por uma adaga envenenada, por isso eles precisam do antídoto o mais rápido possível. O problema é que Gigyu havia deixado o antídoto cair quando foi pegar a granada de fumaça, por isso ele decide ir sozinho pedir o resgate, mesmo que isso custe sua vida. Ele consegue progredir bem pela floresta, evitando todos os orcs e goblins no caminho. Faltava pouco para Gigyu chegar no local para soltar o sinalizador, porém o guardião estava o seguindo e quando ele menos esperava, leva um soco nas costas que o arremessa na parede. De todos os monstros possíveis, ele havia se encontrado com o pior. Ele solta uma granada de fumaça e rapidamente dispara o sinalizador. Ele tinha que conseguir o máximo de distância possível do guardião, enquanto a granada ainda tinha efeito. Ele tenta ficar calmo, pois ninguém conhecia aquele lugar melhor do que ele. Gigyu acaba fugindo para o portão do quinto andar, onde apenas a morte aguardava o nível 1 como ele. O guardião estava atrás dele, só restava uma escolha entre a morte certeira e uma morte incerta. Ele preferiu descobrir o que havia atrás daquele portão. Quando ele entrou no portal, o sistema disse que sua habilidade secreta havia sido decifrada, e por isso o primeiro teste iria começar. Gigyu havia temido o quinto andar sua vida inteira, mas o primeiro teste era simplesmente matar uma cabra. Ao completar o teste, o sistema disse que a classe de Gigyu havia sido selecionada e sua habilidade secreta seria revelada. Neste momento, uma névoa negra tomou conta da sala e de repente Gigyu se viu em um espaço escuro que não parecia ter fim. Ele escutou uma voz que parecia a de um garoto, o perguntando se ele era seu mestre. Essa voz parecia a de uma criança, mas ao mesmo tempo com a de um demônio. Uma notificação aparece, dizendo que o ego queria se conectar com Gigyu. Ele não estava entendendo nada, mas mesmo assim aceita. O ego pede que ele lhe dê um nome. 2 semanas depois, Gigyu acorda em um hospital e descobre que foi encontrado inconsciente no quinto andar. Os players da guilda que viram o sinalizador encontraram o guardião, mas ele conseguiu fugir. Mesmo assim, foi um sucesso, visto que o grupo de Seopil conseguiu escapar ileso. Depois de concluir o quinto andar, Gigyu ainda era nível 1, mas algo nele estava diferente. Entrando no portal, os players ficam surpresos com sua aparição. Um deles pergunta se Gigyu era realmente famoso. Ele não havia escutado os rumores sobre o guia que não conseguia subir
de nível. Mas atualmente, Gigyu era famoso por outra coisa. De um anel em sua mão, ele invoca uma espada negra. Uma horda de orcs e goblins parte para cima dele, mas ele não hesita e entra em posição de batalha. Com um salto, ele fatia todos os inimigos à sua frente, e com o balançar de sua espada, ele corta o chão. O nome que ele deu para o ego foi Law, e com sua ajuda, hoje Gigyu é conhecido como o assassino do tutorial. Naquele dia, Gigyu havia conseguido encher uma mochila inteira com cristais lilazes. Tudo isso graças a Law. Um mês atrás, ele havia descoberto que havia recebido a Crasso, parceiro do ego, e sua habilidade única havia sido revelada. Era a conexão. O problema é que ele não sabia como usar essa habilidade. Ele até tentou fazer uma pose ridícula enquanto falava conectar, mas nada aconteceu. Para sua sorte, não havia ninguém por ali para vê-lo passar vergonha. Ele se lembra que ao se conectar com o ego, ele teve que dar um nome a ele. Quando ele fala o nome, a voz automaticamente é despertada. Um orbe rodeado por fumaça negra aparece e fica flutuando. O ego efêmero, Law, havia sido invocado, mas ainda não tinha uma aparência definida. Por Gigyu não tem muitas habilidades, visto que é um nível 1. Uma janela aparece, dizendo que a habilidade de Law seria escolhida aleatoriamente. O orbe começa a absorver os pertences do prota. Gigyu fica desesperado, pois seus itens custavam mais de $5.000 e ele acabou ficando apenas com sua cueca. Ou se fosse eu ali, eu ia pensar que minha habilidade é ser roubado. Ferrou. Neste momento, uma luz vermelha pode ser vista em toda a floresta. Law se tornou uma espada. Gigyu pergunta se a espada era Law. Law responde que ele já havia acabado de responder isso, e que ele era uma espada e não um papagaio. Segurando a espada, com toda a paciência do mundo, o prota pergunta o que Law era, e ele responde: sei lá, cara, dá pra parar de acariciar o meu corpo, pervertido cará. Depois disso, o prota desceu a porrada em Law. Mais tarde, conversando com Taishiki, ele diz para Gigyu não ir em portais por enquanto, pois coisas estranhas estavam acontecendo. 4 alto ranks haviam morrido em um portal recentemente, e portais estavam mudando sua classificação de perigo. Alguns de rank F estavam se tornando rank C. Tudo isso vinha acontecendo desde o último mês. Gigyu se pergunta se isso tem algo a ver com Law, visto que ele havia encontrado Law há cerca de um mês atrás. O problema é que os portais são muito mais rentáveis do que a torre, e o prota está com dificuldades financeiras e dívidas pendentes. Por isso, ele acaba ignorando Taishiki e entrando em um grupo para explorar um portal. Em um café, Gigyu se encontra com o líder do grupo, Han Song-soo. Han Song-soo explica o contrato que os Freys têm de fazer ao invadir um portal juntos, onde é tratado sobre a divisão de lucros e violação de contrato. O portal que eles vão invadir é um portal perpétuo. Eles vão se encontrar na estação Guri daqui 2 dias, às 2 da tarde. Portais podem ser divididos em pontuais que desaparecem assim que são concluídos, e os perpétuos que não desaparecem e por isso permitem caçadas recorrentes. A desvantagem do portal perpétuo é que eles acabam tendo menos recompensas, mas possuem um risco menor, já que as táticas de ataque já foram testadas e seu interior já foi bem mapeado. Dentro do portal, todos parecem ter sido reunidos pelo aviso de recrutamento. Apenas Han Song-soo e uma mulher usando um capuz parecem se conhecer. Em um corredor, Han Song-soo diz para eles pararem. Uma horda de zumbis aparece. O tanque do grupo, Song Byung-ho, parte para a defesa. Han Sung-soo o auxilia atirando flechas, e Choi Da-yo e Gil partem para o ataque. Gigyu, com um salto, fatia todos os zumbis à sua frente, deixando os membros do grupo surpresos com sua força. Um tempo depois, Song e Choi estão conversando com Gigyu. Eles estão o elogiando, dizendo que ele teve um papel mais importante na derrota do sub-boss. Gigyu percebe que estes dois parecem estar tramando alguma coisa. A sala do boss possui grades gigantescas, como se fosse uma prisão. O boss desse portal é Talen, um ghoul gigantesco. Antes de atacá-lo, Han Sung-soo decide explicar a estratégia
para derrotar o boss, mas Song o interrompe e começa a zombar de Han Sung-soo. Nesse momento, a mulher de capuz emana uma aura assassina, mas é repreendida por Han Sung-soo. Eles começam a lutar com o boss. Han Sung-soo dispara uma flecha explosiva contra o monstro, enquanto Song, Daewoo e Gigil partem para o ataque. Song bloqueou o ataque do boss e Daewoo e Gigil começam a atacá-lo, quando o boss encolhe para mudar de forma, ficando quase que imune a ataques físicos. Gigil salta por trás dele e uma notificação aparece dizendo que a taxa de sincronização com Law havia aumentado, e agora ele era capaz de usar os poderes de Law de uma forma eficiente. Gigil desfere um corte vertical no boss, cortando ele ao meio. Uma notificação aparece para todos. O Vigia Talen foi derrotado. Todos ficam surpresos com a força de Gigil. Ele havia derrotado o boss com apenas um ataque. Ele obteve a habilidade chamada Canibalismo e agora ele consegue recuperar seu HP ao se alimentar de cadáveres. O boss dropou a adaga da paralisia e por isso Han Sung-soo disse para eles rodarem o dado, como estava no contrato, para ver quem ficaria com a adaga. Neste momento, Song tenta persuadir Gigil, dizendo que é ele quem deveria ficar com a adaga, visto que ele tinha matado o boss. Em seus 5 anos trabalhando como guia, Gigil havia se tornado capaz de julgar o caráter dos outros facilmente. Ele sabia em quem deveria confiar. Ele já suspeitava de Song e de Daewoo. Mas Han Sung-soo e a mulher de capuz também pareciam estar escondendo algo. Quando Han Sung-soo joga os dados, Song parte para cima dele, mas Gigil consegue detê-lo a tempo, jogando-o no chão. Song grita para Daewoo ajudá-lo, mas ele está amedrontado com o que está em sua frente. Gigil não havia parado Song para salvar Han Sung-soo, mas sim para salvar Song da mulher de capuz, pois ela estava emanando uma forte aura assassina, pronta para matar Song e Daewoo. Mas não era só a mulher que era estranha. Han Sung-soo não havia nem piscado, mesmo com a espada mirada em seu pescoço. Gigil pergunta quem eles eram. Eles tinham a mesma dúvida sobre Gigil. O nome da mulher é Harin e ela nocauteia Daewoo apenas dando um tapa em seu pescoço. Gigil percebe que ela é forte de verdade e repete o mesmo golpe para nocautear Song. Gigil diz que vai ficar com a adaga como agradecimento por ter salvado Han Sung-soo. O líder pergunta se ele não está se achando demais. Gigil responde que de qualquer forma ele não iria precisar daquela adaga, visto que Han Sung-soo já tinha dinheiro suficiente para pagar um guarda-costas do calibre de Harin. Eles se preparam, mas Gigil continua no portal. Law diz que eles tiveram sorte de sair vivos, pois Harin era extremamente perigosa. Mesmo com as habilidades de Law, que permitiam ele absorver status extras consumindo sangue, permitindo ele ter status bem altos e níveis baixos, eles não seriam capazes de derrotar Harin. Indo à sala do boss para acessar a sala de recompensas, um espaço cinza que podia ser acessado usando o cadáver do boss, Gigil nota que a parede ao lado estava brilhando. Ele chega mais perto da parede e invoca Law para destruí-la. Ao quebrar a parede, Law fica surpreso, ele estava sentindo outro ego. Gigil havia demorado 5 anos para encontrar seu primeiro ego, mas em apenas um mês já estava próximo de encontrar outro. Law diz que ele havia demorado tanto para encontrá-lo porque Gigil é retardado, e por culpa dele ele teve que esperar tanto tempo. No centro da sala havia uma espada enfiada em uma pedra, como se fosse a Excalibur. Law diz que esse era o ego. Gigil começa a puxar a espada e ele é levado para uma sala similar de Law. Uma voz pede que ele a dê um nome. Ele pensa um pouco e nomeia a espada de L. Quando ele volta para o mundo normal, o portão inteiro começa a desmoronar. Law diz: "Mestre, corra!" Enquanto Ellie fala: "Fuja daqui, mestre, por favor." Law, como é chato pra caramba, já começa a querer tretar com Ellie e diz: "Oxe, quem é tu?" Ellie responde: "Eu sou Ellie e você?" Quando Law começa a responder que ele era um incrível ego, Gigil manda os dois calarem a boca. Cara, a sala tá toda destruída, tá caindo o teto. E os dois egos tipo, vamos gravar um podcast? Gigil sai correndo em direção ao cadáver do boss. Ele precisava ir para a sala de recompensas. Ele consegue chegar a tempo, mas antes de ser teletransportado, ele vê um olho imenso do outro lado da sala, que parecia um olho de um dragão demoníaco gigantesco.
Depois disso, jornais noticiam que pela primeira vez na história, um portal perpétuo havia sido fechado. Gigyu havia conseguido sair do portal um pouco antes disso acontecer, por isso ele não foi tido como suspeito. Ele havia conseguido 30 cristais roxos, que mesmo sendo o segundo menos valioso na classificação de cristais, ainda valia mais que o lilás que ele conseguia nos primeiros andares da torre. Ele também havia conseguido um item chamado Talismã da Proteção, um item que previne doenças comuns e aumentava a vitalidade, sendo útil até para as pessoas comuns. Ele deu o colar para sua mãe. Com o dinheiro da venda dos cristais, conseguiu colocá-la em um hospital. Gigyu volta a escalar a torre, chegando ao quinto andar, há praticamente uma cidade onde os Preyas vivem. Subindo a torre, no sexto andar, ele luta contra homens lagartos. No sétimo andar, goblins, e no oitavo, homens lagartos e goblins. Ele estava progredindo rapidamente e já havia chegado ao nono andar. No final, Ryu estava certo. Níveis não eram tão importantes assim, era só não desistir que um dia sua habilidade única iria despertar. Neste ponto, ele já havia subido alguns níveis. Ela havia dito para Gigyu que estava naquele portal selando o demônio, mas por ter passado tanto tempo, ela havia perdido todos os seus poderes e não se lembrava mais do demônio. Quanto mais egos Gigyu conseguia, mais forte ele ficava. Por isso, ele decide ir à casa de leilões, mas não tem muita sorte. Todos os itens eram normais, apenas o último era um ego, mas custava um rim. Mesmo assim, Gigyu está extremamente feliz, fazendo até uma cara meio psicopata. Ele havia conseguido vender a adaga da paralisia com uma grana boa. Ele diz que está com vontade de encher Law e Ellie de beijinhos, mas Law diz que vai matá-lo se fizer isso. Cara, só um disclaimer, o Law xinga pra caramba nesse manhwa, cara. Se eu fosse colocar todos os xingamentos que o Law fala a cada frase, esse vídeo ia ser banido do YouTube. Conversando com Taishiki, ele dá uma bronca em Gigyu por ter entrado em um portal mesmo após ele ter avisado para não entrar. Caminhando até sua casa, Gigyu fica surpreso. Ele vê uma luz estranha à sua frente. Era o surgimento de um portal. Pô, mano, se eu fosse Taishiki, eu desistia de tentar proteger esse maluco. Cara, apareceu um portal na frente da casa dele. Já era, ele vai entrar, mano. A Associação de Players da Coreia do Sul recomenda ao encontrar um portal ligar 190 ou para a associação e evacuar a área imediatamente. Além disso, entrar em um portal sem aprovação da associação pode dar até 5 anos de cadeia. Por isso, é importante que quem encontrou o portal colete evidências, pois a primeira pessoa que fizer receberá prioridade na raid do portal. Taishiki nota que havia aparecido um portal próximo à casa de Gigyu. Quando ele vê a pessoa que havia reportado, ele toma um susto, derramando até o seu café. Ao ter reportado o portal para a associação, Gigyu tinha 5 dias para entrar ou leiloar sua prioridade. Após esse período, ele iria perder a prioridade. Taishiki diz que quer conversar com Gigyu antes dele entrar. O portal era de rank F, Gigyu já estava no 11º andar da torre. Mesmo assim, Taishiki diz para ele encontrá-lo daqui 4 dias. 4 dias depois, eles estão em um local para treinamento de combate, que fica dentro da Associação de Players. Era uma sala maior por dentro, com paredes encantadas com uma barreira super poderosa. Taishiki convida Gigyu para se juntar à associação com um agente ou em outra posição, mas Gigyu diz que não está interessado. Gigyu pergunta como Taio está e Taishiki diz que ele foi para a Guilda Kaban e por isso estava parecendo outra pessoa, muito mais feliz do que antes. Taishiki pergunta para Gigyu onde estão suas armas. Gigyu sempre pensou que Taishiki era apenas um engravatado, mas para sua surpresa, em apenas um segundo, Taishiki dá vários socos no ar, e apenas o vento dos socos já é o suficiente para ele ter de levantar a guarda. Como diz o ditado, um diamante no lixão ainda continua sendo diamante. Taishiki, na verdade, era um ex-alto ranker. Em um instante, Taishiki acaba com a distância entre eles, dando um salto e atacando Gigyu por cima. Gigyu é empurrado para trás, e Taishiki grita perguntando se ele realmente havia se preparado. Se ele baixasse a guarda em um portal, como havia feito agora, ele poderia morrer. Desde que encontrou Law, o Prota havia ficado convencido demais, mas mesmo assim, ele havia se preparado para lutar contra Taishiki. 4 dias atrás, ele foi em Dog Daemon,
o mercado de itens de Praise. Embora tenha procurado o dia todo por itens defensivos, ele acabou não achando nada que fosse bom e barato ao mesmo tempo. Quando ele já estava quase desistindo, ele viu uma criança brigando com um homem. A criança estava defendendo seu avô, dizendo que os itens que ele fez eram bons, as pessoas que não sabiam usá-los. Gigyu se aproxima da criança e pede que ele a leve à loja de seu avô. Acontece que todas as roupas do garoto eram egos. Ao entrar na loja, Lou e Ellie ficam impressionados. Todos os itens ali presentes eram egos. Lou diz que, na verdade, os egos da loja são halflings, egos sem consciência. O ferreiro diz para Gigyu ir embora, pois ele já estava cansado de idiotas que não conseguiam reconhecer o valor de seus itens. O nome do ferreiro é Huang Jichu. Gigyu responde que veio para comprar, mas mesmo assim Jichu manda ele ir embora, já que de qualquer forma ele não conseguiria usar seus itens. Gigyu faz uma oferta para Jichu, mas Jichu diz para ele para parar de falar besteira e ir embora depois de dar uma olhadinha nos itens. Ele pega uma espada e diz, espada sem nome, nível 79. Jichu não acredita no que está acontecendo. Pela primeira vez, alguém além dele conseguia ler os status de seus itens. Jichu diz para ele tentar usar a espada e Gigyu tenta dar um nome a ela, mas o nome foi tão ruim que a espada simplesmente o ignorou. Mesmo sendo halflings, eles ainda são egos, e egos são extremamente exigentes. No caso de Ellie e Lou, eles eram diferentes, pois estavam selados, então não tinham escolha. Ou seja, se o cara tivesse dado o nome de Xerox pro Lou, ele ia se chamar Xerox, sem condições, maluco nem ia ter nem opção. Todos os itens da sala estão negando o Gigyu, mas quando ele pega uma armadura e diz o nome Brunhart, finalmente ele consegue se conectar com o ego. Voltando ao duelo contra Taishiki, Gigyu parte para cima dele e desfere um golpe, mas Taishiki fica imóvel e defende o golpe do prota usando apenas uma mão. Ele percebe que Gigyu estava hesitando em usar toda a sua força e diz para ele vir com tudo. Gigyu se concentra e parte para o ataque novamente. Ele desfere um ataque com Lou, mas Taishiki desvia facilmente. Ele desfere um ataque com Ellie, mas Taishiki o evita novamente, apenas caminhando para o lado. Taishiki se move como um boxeador e desvia rapidamente enquanto desfere socos em Gigyu. Ele é extremamente rápido, mas Gigyu estava conseguindo pegar seu ritmo. Gigyu ataca usando os dois egos e depois disso começa a atacar sem parar. Taishiki finalmente decide lutar seriamente, preparando um soco queimando uma aura poderosa. Mas ao desferir o soco, ele tem uma surpresa. Ele e Gigyu são arremessados simultaneamente nas paredes da sala. Esse era o poder de Brunhart, a reflexão de dano. Gigyu havia passado no teste de Taishiki, conseguindo machucar seus punhos. Taishiki explica para Gigyu que caso o portal não fosse concluído depois de uma semana que ele entrou, a associação iria enviar agentes para resgatá-lo, mas Gigyu tinha apenas 5 dias para sair de lá. Senão, ele mesmo iria lá e arrastá-lo para fora. Taishiki é como uma figura paterna para Gigyu, por isso ele se preocupava tanto por ele. Gigyu entra no portal, invoca Lou e Ellie e começa sua caçada. Uma horda de lobos se aproxima, tava na hora de subir de nível. Gigyu começa a caçar todos os lobos do portal, combinando Lou, Ellie e Brunhart seus ataques. Já haviam se passado 5 horas desde que ele entrou no portal. Ele tinha dado uma sorte grande, pois por ainda ser um nível 1, ele não podia fazer uma raid de portal sozinho, mas quando você tinha prioridade, era diferente. A avaliação de jogadores era medida sem os equipamentos, e quando Gigyu estava longe dos egos, ele passava a ter o status de um nível 1. Por isso, não havia como ele resolver esse problema. Ela diz que com o tempo ele conseguirá manter a conexão com os egos, independente da distância. A bolsa de Gigyu já estava cheia de cristais, ele não possuía uma mochila com encantamento de expansão, então teve que tomar algumas poções de buff para liberar o espaço da mochila. A presença mais forte do portal estava no corredor à sua frente, só havia uma explicação para isso. Ali era a sala do boss. Diferente do Talon, quem havia sido derrotado várias vezes,
O vigia à sua frente nunca havia sido derrotado. O vigia deste portal era um lobo gigante com olhos vermelhos e presas gigantescas. Ele era muito mais intimidador que o Tailen. Esse era um boss de verdade. O boss salta para atacar Gigyu. Ele consegue defender com as espadas e depois disso apunhala a boca do lobo usando L, e com Low desfere um corte horizontal no lobo. Porém, os golpes haviam sido superficiais, pois o lobo era duro demais para ele cortar. O lobo dá uma cabeçada em Gigyu, o arremessando para longe, mas Gigyu não cai e enfia as espadas no chão para frear o impacto. A defesa do lobo era alta demais. Essa iria ser uma luta longa. Isso não era uma coisa ruim, Gigyu estava acostumado em lutar assim. Na verdade, esse tipo de luta era sua especialidade. Ele salta pronto para continuar trocando soco com o boss. Eles dois se encaram e o lobo parte para desferir uma mordida em Gigyu. Ele desvia e corta um dos olhos do lobo usando o Low, e defende o ataque do boss usando as espadas. A luta continuou por um bom tempo, mas no final, Gigyu foi o vencedor. Brunhart também contribuiu muito neste combate. Se não fosse ele repelindo o dano, a luta teria sido muito mais difícil. Gigyu sabia reconhecer o poder de seus inimigos, afinal, eles também estavam lutando pela sobrevivência. Por isso, ele agradece o boss. Essa tinha sido uma ótima luta. Ele derrota o boss e Low recebe uma nova habilidade ao absorver o sangue do lobo radiante. A habilidade Vontade Inabalável foi adquirida. Ao receber mais dano do que poderia suportar, o usuário receberia um boost de regeneração de HP. Ativando a habilidade Canibalismo, várias janelas aparecem no ar e o sangue do boss começa a flutuar, como se estivesse sendo sugado. Gigyu não entende o que está acontecendo e de repente uma mandíbula gigante aparece atrás dele e com apenas uma mordida come o corpo inteiro do boss. Low absorveu o lobo radiante, dessa forma o boss havia sido egoificado. Nem Low sabia o que isso queria dizer. Verificando seu status, Gigyu percebe que o ego do lobo radiante está em sua posse. Como ele não sabia como usar e nem queria tentar fazer aquela pose ridícula de quando tentou invocar Low, ele deixou para descobrir o que significava depois. Ao usar a habilidade Canibalismo, ele também conseguiu um cristal Indigo, um cristal mais puro do que os roxos. Mas ele tinha um problema, o cadáver do boss havia sumido e para ele ir para a sala de recompensa ele precisava do corpo do lobo. No segundo dia dentro do portal, Gigyu empenhou-se em procurar pelo cadáver do boss. Se outro fenômeno suspeito acontecesse em um portal que ele estava dentro, as pessoas iriam começar a suspeitar dele. Outro problema é que se ele não fechasse o portal, poderia acontecer um colapso, onde os monstros sairiam do portal resultando em inúmeras mortes. Ele ainda tinha 3 dias até Taishiki entrar no portal, então ainda tinha tempo para evitar o pior cenário possível. No terceiro dia, ele procurou em cada canto da planície, mas não conseguiu encontrar o corpo do lobo. No outro dia, ele foi em cada um dos caminhos secundários que tinha evitado e caçou quase todos os monstros da dungeon. No quinto dia, ele derrotou o último monstro da dungeon. Neste ponto, ele se perguntava se teria que destruir o portal na porrada. De repente, toda a energia do portal começou a se condensar em um único ponto. Ele correu até lá, chegando até as planícies onde o boss ficava. Um tempo depois, já fora do portal, Taishiki diz que se Gigyu tivesse demorado mais 2 horas para sair do portal, ele teria entrado para tirá-lo de lá. Gigyu diz que derrotou o vigia no primeiro dia, mas teve um pequeno probleminha. O cadáver do boss desapareceu antes dele ir para a sala de recompensas, por isso teve que matar todos os monstros restantes. Taishiki fica surpreso, agora ele entende porque Gigyu estava usando o capuz para transportar cristais. Gigyu explica que depois de matar o último monstro, toda a energia se reuniu dentro do salão do boss. Ele foi correndo até lá. Não era fácil descrever o que ele viu. Uma luz brilhante emanava das planícies. Era como se o mundo estivesse rachando, sendo comprimido em um só lugar. De repente, a luz se condensou e veio à sua mão, surgindo uma notificação dizendo que ele havia obtido o fragmento de ego. Depois disso, ele foi teleportado para a sala de recompensas. Taishiki não entende o que aconteceu, pois mesmo sendo um caçador experiente, ele nunca havia ouvido falar de um acontecimento assim. Ele pergunta a Gigyu o que ele acha que aconteceu, e Gigyu responde que acha que portais na verdade são egos.
A recompensa do portal foi cerca de 250 mil dólares. Gigyu estava indo no hospital visitar sua mãe e Taishiki decidiu dar uma carona em seu lindo possante cor-de-rosa. Taishiki fica conversando com a mãe de Gigyu, enquanto ele anda pelo corredor com sua irmã. Lee Soo-jin é muito grata a Taishiki por ele ter cuidado de seu filho por todos esses anos. Enquanto conversava com sua irmã, uma velhinha se aproxima e pergunta se Gigyu é o irmão de Yeojung. Ela responde que sim. A velhinha diz que o motivo de Yeojung ser tão educada deve ser por causa do seu irmão mais velho, dizendo que Gigyu tinha uma ótima aura. Quando estava saindo, a vovozinha diz para Gigyu tomar cuidado, pois havia muitas auras em conflito dentro dele. Por isso, ele poderia acabar se perdendo. Além disso, ela desejou sorte, pois os testes que o aguardavam no futuro não iriam ser fáceis. Ele não entende do que ela estava falando, mas ela com certeza parecia saber de algo. No dia seguinte, no hospital, um médico se aproxima de Gigyu e diz que eles precisam conversar. Um tempo depois, vários Preyas estão reunidos ao redor de um portal que leva à torre. Gigyu passa entre eles. Todos estão surpresos, pois aquele era o assassino do tutorial. Um dos Preyas se pergunta se deveria ir falar com Gigyu, mas quando ele olha bem para a cara dele, Gigyu está com um olhar totalmente sombrio e amargurado. Na conversa com o médico, ele descobriu que sua mãe estava em condições críticas. Seus músculos já estavam severamente danificados, sendo tarde demais para qualquer tipo de tratamento. Na melhor das hipóteses, ela só tinha 1 ano de vida e na pior 3 meses. Ele sente como se não tivesse mais nada a perder. Ele tinha que achar um jeito de curar sua mãe. Ele se culpava pelo que estava acontecendo. Ele pensava que se tivesse tido coragem para fazer o teste do 5º andar antes, ele poderia ter se tornado mais forte muito mais rápido, podendo pagar o tratamento de sua mãe. Subindo a torre, ele parte para cima de uma horda de minotauros, sem nem hesitar. Em um instante, ele corta todos os minotauros. Após a luta, Law pergunta se ele está ficando maluco. Daquele jeito, ele iria acabar se matando. Ele diz a Law para se controlar. A mãe de Gigyu estava em uma condição crítica. Era esperado que ele agisse assim. Um tempo depois, no 19º andar da torre, Preyas estão surpresos com o que estão vendo. Um homem está carregando várias mochilas em suas costas, todas cheias de cristais. Um grupo de Preyas assassinos, conhecidos como Guilda Smurf, se aproxima dele, interessados na mochila. Um dos Preyas diz para ele passar as mochilas para eles. Em um instante, o homem diminui o espaço entre eles e aponta uma espada em direção ao pescoço do Preya, enquanto diz para ele calar a boca e vazar dali. A sede de sangue que o homem estava emanando estava em outro nível. Um agente da associação chega, fazendo com que a Guilda Smurf meta o pé enquanto dizem que vão se lembrar do que o homem havia feito. O agente, chamado Ryo Sung-hoon, pergunta o que estava acontecendo ali. O agente percebe que o homem era na verdade King Gigyu, um Preya que possuía uma recompensa para quem o encontrasse. Taishiki havia colocado uma recompensa pela cabeça de Gigyu. Por isso, Sung Hyun disse para ele se certificar de falar a Taishiki quem o havia encontrado. Gigyu pergunta o que estava acontecendo para Taishiki tomar uma medida tão drástica. Ele responde dando uma bronca em Gigyu, pois está desaparecido dentro da torre há mais de 2 semanas. Mas ele não havia colocado uma recompensa na cabeça dele por isso, mas sim porque havia encontrado uma forma potencial para tratar sua mãe. Havia só uma forma de curar uma doença incurável: o artefato chamado Elixir, um item milagroso que tem o poder de curar qualquer doença. O problema é que elixires só foram vistos 3 vezes. A primeira foi como recompensa do teste do 50º andar, nos dias iniciais da torre, sendo adquirido por Marco Alonso, e as outras 2 foram como recompensas por conclusões de portais. Os 2 portais em que os elixires foram vistos tinham algo em comum: eles eram portais do tipo labirinto. Estes portais tinham uma grande variedade de monstros de vários rankings, armadilhas e com um poderoso vigia. Como não são classificados em rankings, qualquer um poderia desafiá-los. 2 dias atrás, o terceiro portal do tipo
pro labirinto apareceu no Zewa. Após contar seu plano para Gigyu, Taishiki finalmente consegue descansar. Ele havia feito tudo o que podia. No outro dia, Gigyu se encontra com Sung Hyun, que iria ajudá-lo com os preparativos. Antes de prosseguir, Gigyu passa no teste do 20º andar e a habilidade Sincronização evolui para Sincronização Haki. Agora ele podia usar até 35% dos atributos dos seus egos. Sung Hyun diz que normalmente é necessário um dia para concluir o teste do 20º andar, mas não havia se passado nem 20 minutos desde que Gigyu havia entrado. Ele estava evoluindo muito rápido. Sung Hyun diz que já está na hora deles irem. Gigyu pergunta que horas era o voo para os Estados Unidos, mas Sung Hyun responde que eles não vão de avião, eles vão para o 5º andar. Uma torre era eternamente expansiva, era difícil encontrar jogadores de outros países dentro dela, mas um fato inegável era que a torre é conectada a todas as partes do mundo. No 5º andar, em um prédio da Associação Coreana de Jogadores, que poderia até ser considerado um artefato, pois funcionava exclusivamente usando os itens da torre, eles vão ao Centro de Gerenciamento de Portais de Teletransporte Internacional, uma sala com vários portais. Eles entram no portal que leva aos Estados Unidos. O portal havia aparecido em Los Angeles, e um total de 3 auto-rankers declararam interesse neste portal. O Escudo de Ferro dos Estados Unidos, mestre da Guilda do Ferro, a auto-ranker Athena da Europa e o Rei Demoníaco da Coreia do Sul. Chegando ao local onde o portal havia aparecido, vários tanques de guerra estavam posicionados de prontidão mirando para o portal. Este era o terceiro portal de labirinto, o labirinto de Hoejond. Uma pessoa à distância está observando Gigyu e pergunta para outra pessoa chamada Baal quem ele era, pois parecia ser coreano. Essa também era a primeira vez que Baal o via, por isso ele usa seus poderes para analisar Gigyu. Para sua surpresa, Gigyu era um nível 1 e não tinha nenhum status, apenas uma habilidade única que ele não conseguia ver qual era. Essa foi a primeira vez que os poderes de Baal não foram capazes de identificar uma pessoa, e por isso a mulher de cabelo roxo diz que ficou extremamente interessada no porquê isso havia acontecido. Dentro do portal, Gigyu está lutando contra uma aranha gigante. Enquanto ele a distrai, Sung Hyun o ataca com a lança, conseguindo derrotar a aranha. Já haviam se passado 15 horas desde que eles entraram no portal, e estava na hora de Sung Hyun ir embora. Gigyu agradece por Sung Hyun ter o ajudado a adaptar-se rapidamente aos monstros do portal, dizendo que vai pagar um lanche para Sung Hyun da próxima vez que o vê. Uma semana depois que Sung Hyun voltou para casa, Gigyu conseguiu progredir bem usando um spray para marcar o caminho dentro do portal. Agora ele era capaz de derrotar 3 aranhas gigantes de uma vez sem nenhum problema. No labirinto, quanto mais você chega perto de onde o boss está, mais forte os monstros ficam. Por isso, Sung Hyun entregou um item chamado Novelo de Linha de Aranha para Gigyu. Este artefato permite que ele consiga voltar para a entrada do portal. Foi um presente do diretor Taishiki para ser usado caso Gigyu se deparasse com um monstro muito poderoso que ele não conseguisse derrotar. Mesmo que ele fosse morrer, Gigyu não tinha planos de usar este item antes de obter o Elixir. De repente, ele ouve um barulho estrondoso. Ela e Law aparecem no mesmo momento. Gritos de uma garotinha podiam ser ouvidos de longe. Law diz que isso estava muito suspeito, e Gigyu diz que se for uma armadilha, é melhor ele verificar para conseguir evitá-la futuramente. Uma garota coreana que se parecia com Yoo Jung estava amarrada em uma árvore monstro. Como Law disse, isso era totalmente suspeito. Podia ser uma armadilha de ilusão, assim como as que os peixes abissais usam para capturar suas presas. Gigyu iria ignorar a garota, mas ele escuta ela desabafando que iria morrer com arrependimento de não ter conseguido dinheiro para o tratamento de sua mãe. Law diz que essa fala parecia ser totalmente planejada, nem mesmo a criança de 9 anos ia cair nessa. Mesmo não tendo 9 anos, Gigyu foi lá e salvou a garotinha. A garota diz que havia se perdido de seu grupo. Seu nome era Jong Soo-jong.
Ela tinha uma habilidade de buff como habilidade única. Até mesmo uma criança de 10 anos podia se tornar um player, mas deixar uma menor de idade entrar em um grupo era outra história. Mas como portadores de habilidades únicas, principalmente de buff, eram raros, valia a pena correr esse risco. Gigyu entrega um kit de montagem de zona segura para ela, dizendo que alguém podia aparecer para ajudá-la se ela ficasse ali. Ela ignora e pede para que ele a leve junto. Gigyu diz que não pode, pois o jogador deve ser responsável por sua própria vida, por isso ele não teria tempo para ficar cuidando dela. Ela pede por favor, dizendo ser uma ótima suporte que iria ser muito útil, pedindo sem parar até Gigyu aceitar, dizendo que o objetivo dele é concluir o portal e que não planejava voltar antes disso. Ele diz que eles podem compartilhar as recompensas, mas se eles achassem um elixir, esse elixir ia ser com certeza dele. Gigyu deixa claro que se ela não for útil, ele vai apenas jogá-la para outro grupo, pois não era sua babá. Um tempo depois, lutando contra formigas gigantes, Sojong bufa Gigyu, a força em suas pernas aumenta e com apenas um salto ele fatia todas elas. Já haviam se passado 2 semanas desde que ele tinha encontrado Sojong. Caçar havia se tornado muito mais fácil por causa do suporte que ela dava. Conversando com Sojong, ela diz que havia subido de nível de novo e desse jeito iria acabar alcançando o nível dele. Cara, mal sabe ela que ela já fez o Prota comer poeira há muito tempo. Ô fia, o maluco é nível 1, cara. Gigyu sente uma presença extremamente forte, por isso corre para dar uma olhada. Ele vê a Guilda do Ferro, a maior guilda liderada pelo alto rank americano, Escudo de Ferro. Eles tinham que sair dali agora, pois se a Guilda de Ferro achasse que eles eram espiões, eles podiam ser atacados. De repente, o muro que ele estava é explodido em pedaços e uma espada está diante de Gigyu. Um dos membros da Guilda de Ferro pergunta por que o mestre da guilda havia jogado a Kaelion do nada. Ele responde que deve ter sido sua imaginação, mas ele achou que tinha alguém os espionando. Gigyu e Sojong conseguem escapar para uma caverna. Tudo teria sido diferente se eles tivessem se encontrado normalmente, mas como eles estavam meio que escondidos, isso podia ser entendido como uma armadilha. De qualquer forma, ainda era incomum que players se atacassem do nada, como o Escudo de Ferro havia feito. Sojong pergunta o que eles vão fazer dali pra frente, e Gigyu responde que eles vão seguir o rastro da Guilda do Ferro, mantendo distância, pois o fato deles terem se chocado com a guilda habilidosa significava que eles estavam indo na direção certa. No outro dia, Gigyu estava se guiando usando as marcações da Guilda do Ferro, enquanto conversava com Sojong, dizendo que tinha sido uma boa ideia segui-los, visto que todos os monstros do caminho haviam sido dizimados e as armadilhas desativadas. Sojong costumava falar muito, mas dessa vez ela não respondeu. Ele vira para trás para procurá-la e nota que Sojong havia desaparecido. De repente, Law e Ellie dizem para ele correr o mais rápido possível. O mestre da Guilda do Ferro aparece nas costas de Gigyu, dizendo: "Te encontrei, seu rato desgraçado", e enfia o rosto dele no chão, desmaiando pelo impacto. Gigyu acorda com um soco na cara. O Escudo de Ferro o segura pela cabeça e pergunta para quem Gigyu estava trabalhando. Ele não sabia falar inglês e nem estava entendendo o que o Escudo de Ferro estava dizendo. O Escudo de Ferro continua perguntando quem ele era e como havia conseguido enganar seus sentidos. Gigyu gasta todo o seu inglês tentando responder o mestre da guilda. O Escudo de Ferro chama Roger Zhan para interrogar Gigyu. Roger Zhan é um player coreano que ficou famoso por ter se juntado à Guilda do Ferro. Rogers começa a conversar com Gigyu, pedindo desculpas pelo jeito que a Guilda do Ferro havia o recepcionado, pois o mestre da guilda estava andando no limite ultimamente. Gigyu fica mais calmo, parece que a Guilda do Ferro estava disposta a conversar. Rogers pergunta por que ele estava os espionando e como havia conseguido enganar os sentidos do mestre da guilda. Gigyu responde que não estava espionando, ele havia vindo para o portal apenas para caçar, ele era apenas um jogador normal, sem nenhuma afiliação. Rogers pega uma adaga e a aponta para Gigyu, e depois disso enfia a adaga na perna dele. Gigyu grita de dor, e Rogers diz que eles não nasceram ontem para acreditar nessa história.
Gigyu deveria estar atrás do Elixir. O mestre da guilda está checando as espadas de Gigyu com um homem grisalho. O velho diz que as espadas são estranhas, pois não possuem status e são tão cegas que não servem nem para cortar couro de orc. O velho grisalho continua dizendo que, em comparação com a sagrada espada Kaelion, essas espadas eram apenas restos metálicos. O escudo de ferro não entende como Gigyu conseguiu chegar tão fundo no labirinto usando aquelas espadas e sendo tão fraco, pois isso pede para o homem grisalho guardar as espadas por enquanto. Rogers já havia usado a maioria das poções de cura que Gigyu estava carregando. Ele estava o torturando sem parar, o esfaqueando e jogando poções de cura no corte, repetindo isso várias vezes. Rogers, na verdade, era um sádico psicopata. Por isso, quanto mais torturava Gigyu, maior ficava o seu sorriso. Eles haviam usado detecção para ver o status de Gigyu. Além disso, estavam usando cordas normais para o prender, visto que ele era apenas um nível 1. Rogers diz que não faz sentido um fracote como Gigyu ter progredido tanto no labirinto. O escudo de ferro chama Rogers e ele dá um chute na barriga de Gigyu antes de sair. Gigyu sabia que tinha 0% de chance de conseguir concluir esse tipo de portal, mas não conseguia largar a esperança. Mas tudo o que ele tinha até agora era uma força emprestada. Só de Elilou estarem longe, ele havia se tornado impotente. 4 dias depois, Gigyu já havia sofrido 27 amputações de dedos, 63 fraturas ósseas e levado 121 facadas e incontáveis espancamentos. Sério, ele já tinha apanhado mais de 200 vezes. O chão ao redor estava lotado de poções mágicas e de sangue. O escudo de ferro nunca havia encontrado alguém tão persistente quanto Gigyu. Se ele fosse um pouco mais talentoso, com certeza ele teria sido recrutado para a guilda. O escudo de ferro diz para o homem grisalho trazer uma das espadas de Gigyu. Um homem de verdade como ele merecia morrer com sua própria espada. Ele pega Law e o mira no peito de Gigyu. Ao apunhalá-lo, a conexão com Law finalmente é restabelecida. A força de Gigyu desperta de seu sono profundo, quebrando as cordas e pegando Law rapidamente das mãos do escudo de ferro. Todos da guilda ficam surpresos. Em apenas um instante, Gigyu havia virado o jogo e agora era ele quem estava ameaçando a vida do escudo de ferro. Porém, não era bem assim. Seus níveis ainda eram muito diferentes. Apenas usando uma mão, o escudo de ferro foi capaz de parar o ataque de Gigyu. O escudo de ferro agora tem certeza sobre ter sentido a aura do rei demônio em Gigyu, dizendo que não se surpreende com o fato daquela mulher ter despertado interesse nele, visto que ele tinha conseguido esconder seu poder até agora. Segurando a lâmina de Law, o escudo de ferro pergunta como Gigyu havia enganado a detecção de nível, pois nem mesmo o rei demônio é capaz de fazer isso. A 2 km de distância, um grupo observa tudo o que estava acontecendo. Uma mulher de cabelo cinza e curto pergunta a outra, usando uma máscara, como deveriam proceder. A mulher de máscara pensa um pouco e responde para iniciarem o ataque. Uma flecha atravessa a mão do escudo de ferro. Era uma flecha de Atenas. Isso só podia significar uma coisa: Atena da Europa estava atacando. Ele quebra a flecha e diz que finalmente ela decidiu fazer uma declaração de guerra. Atena responde de longe que eles sempre estiveram em guerra e em seguida dispara outro projétil em direção ao escudo de ferro. O escudo de ferro rapidamente puxa Kaelion e invoca um gigantesco escudo de magia. Os dois poderes se chocam e a floresta inteira é destruída. Essa era uma batalha entre dois alto rankers. Antes de partir para o soco, o escudo de ferro diz para Rogers capturar Gigyu vivo. Depois disso, Atena e ele se encaram por um momento, e então marcham para lutar um contra o outro. A luta entre eles podia ser vista por toda a floresta, ou talvez até mesmo em todo o portal. Enquanto se aproxima de Gigyu, Rogers diz que tem arrepios só de ouvir eles lutarem. Auto-rankers são como monstros, ou melhor, parecem deuses lutando. Gigyu não se distrai pela fala mansa de Rogers e já fica preparado para pior, em posição de luta. Rogers diz que mesmo com o mestre da guilda falando para ele levar Gigyu vivo, não seria estranho se acidentalmente Gigyu morresse, por estar à beira da morte. Além disso, Gigyu não pode ficar vivo, agora que ele sabia qual era a verdadeira personalidade de Rogers.
Rogers dá um salto e aparece nas costas de Gigyu, desferindo o corte lateral de seu pescoço. Porém, Gigyu já havia calculado que Rogers iria fazer algo assim, pois ele usa a habilidade de reflexão de Bronhardt, e todo o dano que se acumulou todo esse tempo enquanto ele era torturado finalmente é liberado. Uma explosão enorme acontece na floresta, e as ondas de choque podem ser vistas no ar. Rogers está no chão, totalmente derrotado, e Gigyu é o último de pé. O dano que Bronhardt refletiu excedeu o limite. Gigyu foi torturado por 4 dias, e por todo esse tempo, Bronhardt veio acumulando dano. Por isso, Bronhardt começou a desintegrar. Gigyu caminha até Rogers com a intenção de acabar com a vida dele. Rogers pede piedade, grita por socorro, mas Gigyu apenas o olha com um olhar cheio de sede de sangue e o apunhala na barriga com a espada. Depois disso, Gigyu cai no chão. Ele havia sido espancado pelo escudo de ferro, torturado, perfurado no peito, e o recuo da reflexão de Bronhardt havia sido muito poderosa. Além disso, seus sangramentos não paravam, e ele não tinha mais nenhuma poção de cura. Neste momento, ele escuta uma voz, perguntando se ele está bem. Era Sujung. Ela dá um sorriso e pergunta enquanto faz uma expressão bizarra: se eu salvar sua vida, e até mesmo te der o Elixir, o que você fará por mim? Vai me dar sua vida? Ou se tornar meu escravo? Sem hesitar, Gigyu responde que fará esse acordo se ela o deixar matar o escudo de ferro e destruir a guilda de ferro. Além disso, ele quer sua outra espada de volta. Baal aparece e diz que Gigyu realmente é alguém interessante. Sojong concorda e diz que ele é ainda mais divertido pessoalmente. Ela diz que de relance ele pode parecer uma boa pessoa, mas possui uma natureza maligna que alguém havia suprimido. O fato dele ter mirado precisamente nos pontos vitais de Rogers, sendo frio e calculista em uma situação em que qualquer pessoa estaria tomada pela raiva, é um indício disso. Baal diz que mesmo com uma ferida letal devido ao alto nível de Rogers, ele ainda iria sobreviver. Sojong diz que ele sobreviver será o destino dele, e se ele sobreviver será melhor para Gigyu, pois poderá se vingar de uma maneira diferente da próxima vez. De repente, a cor do cabelo de Sojong começa a mudar, uma coloração roxa aparece. Sojong, na verdade, era o rei demônio da Coreia do Sul. Gigyu está em um quadrado, em um espaço infinito. Esse era o pesadelo horrível que o torturou por 5 anos. Apesar de não ter tido esse pesadelo desde quando conheceu Law, dessa vez o pesadelo era por outra coisa. Nas paredes do quadrado estava o status de Gigyu, e do outro lado do quadrado havia um balde. Mesmo tendo escalado a torre até o 2º andar, ele ainda estava dentro de um poço, até mesmo seus sonhos zombavam dele por ser um mero nível 1. Neste momento, uma alma carmesim aparece dizendo: qual foi, retardado? Vai ficar aí de mau humor por quanto tempo? Só porque nossa conexão se desfez uma vez? Ele continua dizendo: força emprestada? Se você a conseguiu, ela é sua força, idiota. Outra alma aparece atrás dele. Desta vez, era uma forma angelical. Ela diz: ele está certo, mestre. Minha força é sua força. Neste momento, Gigyu acorda e Baal estava com ele, junto com ele. Baal diz para Gigyu descansar mais um pouco. Mesmo que suas feridas tivessem sido curadas com poções, não era bom ele ficar se movendo demais. Quando vai se levantar, Gigyu sente um terremoto. Quando olha para o céu, Sojong estava lá flutuando. Ele pergunta assustado o que estava acontecendo. Baal responde que agora era a hora do evento principal, a luta que todos estavam esperando, contra o mestre deste labirinto, o comandante Hoejong. No céu, Sojong e Hoejong estão se encarando. Hoejong invoca um portal, Gigyu fica surpreso. Ele nunca havia ouvido falar de vigias que conseguissem invocar portais por si mesmo. Baal diz para Gigyu ficar junto dele para não se machucar e invoca uma barreira usando seu sangue. Do portal saem vários dragões que partem em direção a Sojong, mas ela se mantém confiante com um sorriso no rosto. Os monstros ficam todos ao redor de Sojong. Ela invoca sua habilidade única, Chamas de Ônix. A sombra se transforma em uma espada negra gigantesca que ultrapassa as nuvens.
Gigyu não acredita no que está vendo. Aquilo era simplesmente outro nível de poder. Como Borges havia dito, era como se deuses estivessem lutando uns contra outros. Sujong ataca Roijonde com sua espada. Com apenas um ataque, ela derrota o comandante demoníaco, um vigia de um portal do tipo labirinto. O ataque de Sujong havia sido tão forte que destruiu toda a floresta, abrindo uma cratera gigantesca. Um tempo depois, na sala de recompensas, Gigyu abriu uma caixa e dentro dela estava um elixir. Ele havia conseguido, isso nem parecia ser real. Isso era quase impossível para ele. Baal abriu uma caixa e nela também estava um elixir. A recompensa de Sujong também foi um elixir. Ela entrega seu elixir para Gigyu. Ele não entende o porquê ela estava fazendo isso. Ela responde que ajudá-lo a se vingar da Guilda do Ferro era parte do acordo. E por o corpo de Gigyu estar severamente danificado, nem mesmo poções iriam ser capazes de curar certas partes. O elixir iria recuperar seu corpo por completo. De qualquer maneira, o objetivo de Sujong nunca foi o elixir, e sim o comandante. Na verdade, ela era chamada de Rei Demônio, porém o correto seria Caçadora de Demônios. Ele pega o elixir e pergunta a Sujong o que ela vai querer em troca. Ela responde que quer torná-lo seu discípulo. Sujong diz que Gigyu é tão fraco que ele é inútil agora, mas quando o passado o 50º andar, ele deve ir procurá-la para começar seu treinamento. Ela põe a mão na cara do Prota e lança um feitiço em seu olho esquerdo. Essa era a prova do contrato entre eles. Sojong diz que deu uma olhada nas espadas de Gigyu, e uma delas era bem única. Como eles ainda tinham tempo sobrando até o portal fechar, ela iria ensinar como aprimorar uma de suas espadas. Gigyu não entende do que ela está falando. Ela diz para ele beber o elixir, pois terá que fazer algo bem perigoso, tendo que estar totalmente preparado. Um tempo depois, eles retornam à floresta, onde a Guilda de Ferro e os guerreiros de Atena estavam lutando. A floresta está totalmente destruída. Eu pergunto a Gigyu se ele está ficando maluco. Ele havia voltado para aquele campo de batalha, mesmo após tudo que havia sofrido. Além disso, ele estava de frente a frente com o escudo de ferro. Gigyu olha para o escudo e diz que vai matá-lo. Esse dia pode não ser hoje, mas definitivamente vai ser ele quem vai tirar sua vida. Ao ouvir isso, o escudo faz uma cara assustadora. Tava na hora da porradaria começar. Em um instante, o escudo de ferro parte para cima de Gigyu, desferindo um ataque poderoso com a Kaelion. Após tomar o elixir, as estruturas de Gigyu foram restauradas. Apesar de não ter sentido nenhuma diferença, o que havia mudado era seu potencial e suas habilidades adormecidas. A diferença mais notável que ele iria notar primeiramente iriam ser seus sentidos. O escudo está prestes a cortar Gigyu, mas dessa vez foi totalmente diferente. Os movimentos que antes ele nem ao menos conseguia ver, agora ficaram mais claros em sua mente. Em frações de segundos, ele desvia do ataque do escudo. Ele havia dado o primeiro passo para se tornar um alto ranker. O escudo tinha a compostura de uma pessoa verdadeiramente forte, então ele não usaria um ataque extremamente forte para matar uma simples pessoa. Mas com esse simples desvio, ele conseguiu entender tudo o que havia acontecido. Gigyu não era mais uma simples pessoa, e sim alguém próximo de um alto ranker. O escudo de ferro ativa o poder da sagrada espada Kaelion. A espada brilha sem parar, partindo para cima de Gigyu novamente. Ele mira um corte lateral lotado de poder no pescoço de Gigyu. Dessa vez, Gigyu não tenta desviar. Ele pega Ellie e bloqueia o ataque de Kaelion. Neste momento, uma mensagem aparece. A Dama das Espadas Sagradas, Ellie, despertou sua habilidade, absorvendo as habilidades da espada sagrada Kaelion. Como um impulso de sobrevivência por ter tido seu ataque imparável bloqueado por alguém que era considerado mais fraco, e a sensação de ter seus poderes roubados, o escudo imediatamente recuou.
Gigyu havia tido sucesso, agora era a hora de ir embora. Ele usa o novelo de linha de aracnídeo que Suginun o deu. Percebendo o que estava acontecendo, o escudo corre para atacar Gigyu. Ele não podia deixar que ele escapasse após sofrer tamanha humilhação. Mas era tarde demais. Antes de partir, Gigyu respeitosamente levanta sua mão e faz um gesto respeitoso para o escudo de ferro. Esse era só o começo de sua vingança contra a Guilda do Ferro.